And now we're going to be live as well on Facebook, LinkedIn, and YouTube. So there we go. Here we are. Very good. So LinkedIn, Facebook. Don't know if I should put my volume up. I think so. So there we go. So welcome everyone. Nice to see you here today. Call your friends, because today it's a very important topic. We're going to be talking about graphs and charts. Então, hoje nós vamos falar de gráficos aqui. Como é que a gente fala de gráficos para apresentar aí apresentar os nossos reports na empresa, né, os nossos relatórios. Então, vamos lá conectar aqui diretamente de Londres, diretamente do Reino Unido. Estamos aqui para falar com vocês. Hello, Dona Chloe. Welcome. Nice to see you there. Ah, que legal. Bem-vinda. E bem-vindo a todo mundo que está aí assistindo a live. Eu sei que tem gente que está aí em trânsito, está chegando. Boa noite para quem está aqui na Inglaterra. Boa noite também para quem já está no Brasil, né? Tem gente assistindo a gente de outros lugares do mundo, então sejam super bem-vindos. Nice to have you here. Thanks for coming. And I think we should get started. Então a gente vai descobrir qual a melhor maneira para a gente falar dos nossos resultados, para a gente apresentar os nossos resultados em inglês. Normalmente eu tenho muitos clientes, né, que precisam apresentar relatórios, reports para os head offices ou então headquarters, né? Nos Estados Unidos eles falam mais headquarters, aqui a gente fala mais head office, mas os dois estão corretos, então eu sei que às vezes a gente tem que reportar para a matriz ou reportar para outras filiais, outros branches, então é importante a gente saber como é que a gente faz para falar de gráficos em inglês, ok? Então vamos lá, without further ado, let's get started. Então vamos lá, vamos começar aqui a falar dos gráficos e vamos entender a importância, né, de falar dos gráficos. So why using charts? So imagine that you're going to give a live presentation or a presentation to talk about your results. Então você vai ter que falar dos seus resultados. You're going to have to talk about your results, and charts are very efficient. It's a very efficient way to summarize what you're going to say, turning your presentation more attractive and engaging. Yes, os gráficos, eles tornam as apresentações muito mais engajantes, né? Você engaja muito mais a sua audiência, so you engage your audience much better. And it's important to understand that graphs and charts, they are a way for you to summarize a lot of information in one chart. Então você vai sumarizar, né? Lembra que em inglês, resume é um falso cognato, não é resumir, tá? Porque resumir, o verbo em inglês que a gente acha que é cognato, que é o verbo to resume, ok? Esse verbo, ele significa voltar de onde você parou. Por isso que quando você está lá assistindo Netflix, assistindo seriados em inglês, ou assistindo um filme, aí você dá uma paradinha, vai fazer uma pipoca, you go there to bake popcorn or something like that. I'm joking. But that's true, that's very true. Então você vai lá fazer uma pipoquinha, parou de assistir, volta para assistir, e aí quando você volta, você coloca lá play e ele coloca assim, resume, or go back to the beginning or something like that, from the beginning or resume. E aí resume é voltar de onde você parou, tá bom? Então esse é um falso cognato, cuidado brasileiros, que a gente acaba errando essa palavrinha, porque você resumir, na verdade, é sumarizar. Então por isso que eu quero que coloque aí na cabeça to summarize, ok? Então, gráficos são excelentes maneiras de você fazer um summarize daquilo que você quer passar para sua audiência. So, it's an excellent way for you to summarize what you want to inform your audience about, okay? So, there we go. Using charts is a way to make data easy to understand, and our brain process visual data easily, okay? Easily and subconsciously, all right? And this makes the information a bit more memorable. Então, é mais fácil a gente lembrar. Lembrando que a maioria das pessoas, 70% mais ou menos da população mundial, utiliza mais os códigos visuais, né? Então, a gente é bastante visual, porque a gente tem o visual, o auditivo e o sinestésico, né? E agora tem um outro tipo aí que a gente fala que é o digital, porque a gente está realmente muito conectado, né? We are really connected. Então, é fácil da gente perceber como é que a pessoa é
Inclusive, eu gosto muito desse assunto porque eu bato o olho numa pessoa, eu já consigo perceber se ela é mais visual, se ela é mais aditiva ou se ela é mais sinestésica. E se ela é mais digital, ela é mais rápida, não tem muita paciência para informação, ok? But then graphs is a very easy way for you to grab the attention of everybody in your audience. Então, é um jeito de você conectar e puxar, né, a audiência para o teu lado, engajar a audiência, ok? Porque muita gente tem a memória fotográfica, né? É esse visual que eu falo, você tem a memória visual. Às vezes a gente lembra, assim, da picture, né, do meeting. Então é importante a gente ter isso, inclusive gestores, normalmente, eles gostam dessa maneira de mostrar resultados. Por quê? Porque fica mais fácil de todo mundo entender. So it's easier for everybody to understand, okay? So, guys, if I'm running so fast, please let me know. Então, se eu estiver muito rápida aqui, vocês me digam, tá bom? Me dá um toque, mas vamos acompanhando por aí, porque agora a gente começa a falar de vocabulário para você apresentar, ou para você fazer apresentações em inglês e falar de graphs and charts, ok? So, are we ready? Let's go. Então, vamos lá. So how can we use language to talk about graphs and charts? So graphs and charts, normally they are related to movement, how things are oscillating, ok? Então, a gente vai falar de movimento, de oscilação de números. We are going to make comparisons. We are going to give some predictions. Eu sei que a maioria das empresas estão passando agora pelo momento do budget for next year. They are organizing the budget for next year, projecting the budget and things like that. So it's a nice way for you to do it using graphs and charts. Então, muitas empresas agora, né, nesse momento, elas começam a usar gráficos, elas começam a fazer o budget, né, o budget analysis, ver como é que vai estar para o ano que vem, às vezes até verificar como é que vão ser os próximos 3 anos da empresa, muita gente recuperando, né, daquela crise que a gente teve, 2020, 2021, 22 também, né? Então, a gente aqui agora começa a fazer predictions for the future. So, we are studying budget, we are studying our results. Então, as empresas estão estudando resultados, os budgets, o budget quer dizer que é o orçamento. Então, essa hora, usar gráficos é muito legal. It's very, very nice. It's very interesting. Okay, so again, graphs, they are used normally to talk about information that is oscillating, okay, or contrast, comparisons, predictions. We are going to talk about trends and features, ok? Então, a gente vai falar de tendências, a gente vai falar de características específicas de certas áreas. Então, os gráficos, eles são usados para isso, tá bom? So, let's go. Those are the most common types of charts, okay? We have the pie chart. Pie charts normally are very good for you to give percentage numbers, for you to talk about market share and things like that, okay? You have bar charts. Bar charts, when you are comparing year by year, they are very good. You can put color, so they are easy to use as well. Flow charts are a bit different because then you can organize them in a way that they show the structure or your ideas and things like that. And line charts, they are good for you to, if you have 2 variables. So if you have 2 variables, then you can use line charts, okay? So those charts here are the ones that most companies use, okay? And I think the top 2, most of the times we're gonna see pie charts and bar charts, okay? So there we go. Talking about visuals. Então, agora a gente vai entrar propriamente no vocabulário para falar dos charts, ok? E aí a gente vai utilizar, normalmente a gente está utilizando slides, né? E lá no slide aparece o chart. Então, aqui tem uma frase, ok? Que eu gosto muito. I would like to draw your attention to this line. Aqui, vocabulário de novo, né? I would like to draw your attention. O que é draw your attention? Ok? Draw é desenhar, mas se a gente for traduzir ao pé da letra fica esquisito, né? Eu quero desenhar a sua atenção para essa linha, né? Então é mais, você vai falar no sentido de trazer a sua atenção, de buscar a sua atenção para aquilo, né? So I'm gonna draw your attention to this line here, all right? These different colors indicate or represent, this is a thing that we use quite a lot when we're talking about graphs and charts. Indicate, represent, okay? So
the different colors indicate or represent blah, blah, blah. Okay, so these colors indicate the budget that we had last year, and this is a comparison with previous years. Okay, so you can use that or previous month. Another way of talking about charts is this upward or downward trend. This upward or downward trend. Então, aqui é uma tendência, né? Que mostra, então, essa tendência subindo, né, indo para cima, mostra que, ou essa tendência downward, e aí mostra que as vendas estão caindo. So, for example, this downward trend shows that sales are reaching a kind of a more stable line or something like that. So we can use this as well, all right? So, aqui acho que, né, downward, upward, mesma coisa, né? Okay, take a look at this graph or take a look at this chart. It indicates this, this, and that. Okay, this is another way for you to start presenting charts. Let's go for the next one. As you can see from this, or as you can see from this chart, or as you can see from this line, we reached a plateau in terms of people using our services. I don't know, you can add as you please, mas esses são os jeitos de introduzir os gráficos e os charts, ok? I've broken it down in two. Very interesting. Essa aqui eu quebrei em, né? Então eu dividi, eu separei, ok? So I broke it down in two. I've broken it down in two. E aqui percebe que é o I have broken. Por que a gente usa o presente perfeito, né? Porque é alguma coisa que eu fiz lá atrás, mas que agora eu estou mostrando esse resultado para vocês. Então, lembra qual a diferença do presente perfeito para o passado simples? Ok? A diferença do presente perfeito passado simples é que não importa muito a data quando você usa o presente perfeito e para falar de alguma coisa que aconteceu no passado e ainda está afetando aqui o meu momento atual. Esse é o presente perfeito. E passado, Cris, qual a diferença? O passado é quando você vai falar de alguma coisa que aconteceu no passado, ficou no passado e não tem relação com o momento atual. Por isso que a gente normalmente vai usar presente perfeito para falar de gráficos e charts, ok? Tem tradução para charts? Charts, gente, é a mesma coisa, tá? É que o chart, normalmente pie chart, é aquela coisa mais, como é que eu vou dizer? Mais larguinha, né? O gráfico, ele vai mostrar uma subida, uma descida, e o chart nem sempre. O chart, às vezes, ele vai mostrar só porcentagens, esse tipo de coisa, ok? So, there we go. I've broken it down in two. I've broken it down in two. E presta atenção na pronúncia, né? A gente junta, faz essas ligações para a gente ter uma pronúncia mais clara, mais concisa, ok? There we go. This shows or this illustrates, ok? You can use that as well. Então, esse aqui ilustra, esse aqui mostra, ok? In English it works, in Portuguese as well. So, if you are kind of translating only or in translation mode, you can use this shows or this illustrates. So this illustrates that the market next year is going to experience some kind of trend or new trend. We are planning to sell more. So, you know, you can practice what you're going to say before, of course, but those are the words that we normally are going to use when we are talking about graphs and charts, all right? So next one. Now, let's look at. E aqui, esse é muito interessante, porque agora vamos olhar para, né? So now, let's look at this specific market share that we have we had that year, okay? Or now let's look at our budget for next year. What are the trends, the budget trends that we had in the past years, ok? Então, é um jeito muito bom de falar também. Now, let's look at. E esse é fácil para o brasileiro, né? Então, agora vamos olhar para isso, ok? It's divided in two. O it's divided in two é muito parecido com I've broken it down in two. Esses dois são sinônimos, né? E aí, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Não importa. A única coisa que seria legal é você perceber qual que você tem mais facilidade. Which one it's easier for you to pronounce. Because sometimes
if we are going to forget how to say things, so then we stick to the basics first. Então a gente usa os básicos, né, as formas básicas de falar primeiro e depois é que a gente vai para as formas mais avançadas, né? Mas se você já tiver a facilidade de falar, né, I've broken it down in two, it's divided in two, so it's entirely up to you. Ok? Então, esse it's entirely up to you, fica a teu critério, seria nesse sentido, ok? Gente, tá tudo bem? Estão entendendo até aqui? Estão gostando de entender como é que vocês falam de graphs and charts? Já estudaram isso antes? Já tentaram fazer uma apresentação? E aí, né, passa aqui, ó, só vou falar do slide. In this slide, I show, so it's good to be specific about what you're showing, all right? So in this slide, I'm bringing this graph to you, and I would like to draw your attention for this trend, and you can see like an upward trend or a downward trend. So it's really very nice to talk about numbers, to give you results, to talk about your results, to talk about your performance using graphs, ok? Bom, lembrando para quem está aí no Insta, se quiserem ir lá para o LinkedIn, Facebook, YouTube, fiquem à vontade. Lá eu estou compartilhando os slides, então às vezes fica mais fácil de ver, tá bom? Bom, vamos lá para a próxima. Ok, e aí vamos pensar qual a linguagem que a gente usa para falar de graphs and charts. Let's think about the language that we use to talk about graphs and charts, ok? Então tem uma linguagem específica do que ficar falando só up and down, né? Fica muito básico e as pessoas acabam não engajando tanto com você. Então vamos aprender essa linguagem, né? Então aqui existem gráficos que mostram upward trend, ok? Or a downward trend. E aí é legal a gente saber que tem palavras positivas para acompanhar os gráficos e tem palavras negativas. Então a gente vai estudar essas palavras e ficar com elas na ponta da língua, ok? Então vamos lá. Como é que a gente fala de positive trends? E a gente vai usar principalmente verbos, substantivos, advérbios e adjetivos. So we're going to use verbs, nouns, adverbs and adjectives, okay? To talk about graphs. Então a gente vai usar adjetivo porque é ruim, é bom, tá favorável, tá desfavorável, tá preocupante. Então, a gente pode usar todo esse linguajar, mas lembrando que a gente vai ser bem específico quando falar de gráficos, ok? We're gonna be very specific when we talk about graphs. So, there we go. I decided to bring some verbs, porque eu gosto, né? Eu sempre falo que no começo tudo era verbo, então, se a gente tiver que se comunicar de alguma maneira, que a gente lembre dos verbos que a gente vai usar para falar dos gráficos. Então, o primeiro que eu escolhi foi o to climb. O que é o climb? Lembra que eu falei para vocês que não adianta a gente querer estudar verbo decorando aquela tabela? Porque o que acontece? Quando a gente decora, a gente está fazendo aquilo mais conectado com a nossa memória de curta duração. So, our short-term memory. And our short-term memory, our brain, it's very wise, our mind is very wise. What happens? When we sleep, e put things in order, e aí a gente acaba esquecendo coisas que não vão ser importantes. Então, se você só decora, você acaba esquecendo. Mas vamos pegar o verbo to climb, como é que a gente estuda esses verbos, né? Então, o climb, eu quero que você imagine uma montanha. I would like you to imagine a mountain, and then I would like you to imagine that you are climbing the mountain, okay? So imagine that you are climbing the mountain, or you can be climbing a ladder. Ladder são aquelas escadas de bombeiro, sabe? Aquelas escadas retas. Cris, mas escada não é stairs? Também, mas stairs são aquelas dos pisos, né? Mais largos, mais longos, enfim. E a ladder é aquela escada em pé, aquela escada mais vertical. Tá? Então, imagina que você pode climb a ladder, you can climb a mountain. So, when you think about words together with other words, and when you think about verbs and the actions that they are representing, then it's easier for us to memorize. Então, se a gente pensar em estudar os verbos com relação às ações que eles representam, fica mais fácil da gente estudar e principalmente lembrar desses verbos. So, climb é subir, né? Então, quando eu estou subindo a montanha, quando eu estou subindo uma escada, I can climb stairs as well. For example, for me here, I live in a condominium, okay? And we have, I live in the second floor. So, we don't have a lift here because this building is a kind of an old building. So then we have to climb the stairs, all right? We have to climb stairs to arrive in the flat. Então, climb é subir
escalar também pode ser, né? Então a tendência está escalando, a tendência está subindo. So we can see that this line is going up, we are climbing in the market, então a gente pode usar to climb. Um outro que a gente pode usar é to ascend. Ascend, subir, ascendente, fácil para quem fala português, né? Para nós brasileiros aí fica fácil de falar o ascend, ok? A gente tem também o rise, to rise. To rise é levantar-se, né? Subir também, então to rise. To improve, this one is easy, né? Melhorar, aprimorar, to improve. To recover is another one that we like to hear that one. Oh, the market is recovering. We can see from this upward trend here, right? Increase é um que é muito fácil para nós, né? Increase. Então é bom você decorar, aprender uns 3 ou 4 para você variar a sua linguagem. So then you can vary in your language using like sophisticated language, okay? And the verb to grow. O grow clássico também, né? Que é o crescer, tá? Então, to grow. So, those are positive verbs and you can use as you please, ok? É bom quando você for apresentar, se for a sua primeira apresentação em inglês, or even if you are a bit more experienced, but imagine that it's been a long time that you don't present anything in English and you have to travel, or you have like a call with the head office or with the headquarters if you're in America. But there we go. So it's interesting for you to have those verbs beside your table, or you remind yourself about those verbs because it's easier to remember. Okay, so there we go. So to climb, to ascend, to rise, to improve, to recover, to increase, to grow. Ok? E os verbos negativos? Também temos os negativos, né? Infelizmente, às vezes os números não estão bons. Sometimes numbers are not very good. Apesar que a gente pode dizer que teve uma queda na criminalidade. Wow, fingers crossed, né? So there was a fall in criminality, or there was a fall in the numbers compared to last year. Lembra que normalmente nos gráficos a gente está comparando, tá? Então, fall, que é o cair, né? Tanto que fall é uma estação do ano, né? Que é o outono. Inclusive aqui a gente está entrando no outono, entramos já, né? Então agora a gente vê as árvores, as folhas das árvores caindo, então a gente fala fall. Autumn as well, but fall. Então fall é cair, então tá caindo, uma queda, né? Decline, easy for Brazilians as well, easy for those who speak Portuguese. Plunge é quando tem uma queda, assim, é uma queda um pouco mais acentuada, tá? Então, tava bem e de repente aconteceu alguma coisa, plunge, alright? This sometimes happens with currencies, às vezes acontece com mercado de moedas, né? E mercados de ações também pode, né? Mercado de ações, alguma ação pode cair de alguma empresa. So the shares of a company can plunge, is when they go down abruptly. The other day there was one for Apple. Apple had their shares. There was a plunge in Apple shares. Why? Então teve essa queda brusca no Apple shares porque teve uma restrição com relação ao que a Apple poderia vender na China, né? Então isso deu uma bagunça aí no mercado. Então foi um plunge, ok? And Apple shares. All right. Another one, decrease, né? Tá caindo também, tá declinando. Deteriorate is another one that we can say. So deteriorate for Brazilians is very easy. And if you use that in English, is very, how can I say? It's very eloquent, all right? It's a very good English. It shows that you have like a high level of English. Então a gente pode usar essas que vêm do latim que fica mais fácil para nós, né, brasileiros. Vamos lá, o shrink. Shrink. Que verbo é esse? Shrink. Olha a pronúncia, shrink, ok? Esse verbo aí com o jeitão que vem aí do inglês, do saxão, né? Uma mistura aí, tem um K, tem um HR, né? Shrink, a pronúncia, ok? E shrink, imagine, again, for you to remember this verb, I'm going to give you an example, a good example. Imagine that you have some clothing, all right? And you put it in the washing machine, ok? Então, você pôs lá a roupa na máquina de lavar. E você deixou a máquina de lavar para secar a tua roupa, e era uma roupa de lã, ok? So it was a woolen clothing, and then you put there
to dry. E aí você pôs numa temperatura muito alta. Quando você tira, when you take this out of the washing machine, aí você pega a roupa e ela shrunk, ok? O shrink é o verbo ou no infinitivo ou no presente, tá? Mas a gente tem shrunk, que é o passado, e shrunken, que é o passado particípio, ok? Mas shrink tá de bom tamanho, shrink. Até tinha um filme, entrega a idade, esse filme, que era o Querido Encolher as Crianças, né? It was I Shrunk the Kids, something like that. Então, era um filme que tinha esse verbo no passado. Plummet. Plummet também é um verbo que a gente usa para dizer que caiu abruptamente, caiu muito rápido e deu um fall assim. It didn't fall, it plummet. It plummeted, porque normalmente a gente vai usar no passado, né? Então as ações derrubaram, elas caíram, mas muito rápido, tá? Então, plummet é um aí que a gente usa bastante. Jornais usam isso demais. Se você abrir jornal, assim, e tiver alguma... Quando a gente teve... In 2009, in 2009, we had the crisis, like a financial crisis, and some people were comparing with the stock exchange market fall that happened in 1929, aquela queda da bolsa que teve em 29, né? Então, oh meu Deus, como é que eu falo isso? Some people from the financial markets, they were saying that it was a big crisis and currencies plummeted, company shares plummeted. We had a lot of problems, especially with banks. A gente teve muito problema com os bancos, né? Então as ações desses bancos caíram. The government had to intervene. They were using taxpayer money to bail out the banks, né? Então, para salvar, to rescue the banks, they had to put some money into the economy, and this generated inflation. So we saw this in 2009, and then 2 years ago, we had the same situation, but it was due to the pandemic, ok? E a gente também viu ações de empresas plummeted. But on the other hand, we saw some companies like Amazon, their shares increased, or they grew very fast, porque daí eu estou usando grow no passado, tá? Então, they grew very fast. Então, quando a gente vai dar tendências, lembra que quando a gente fala de gráficos and charts, a gente vai normalmente falar de tendências passadas. Se for uma análise de dados, um report. Se for um forecast é uma previsão, tá? Aí a gente vai usar o verbo no futuro. Então, aqui eu dei os verbos no infinitivo, pode ver que eles estão todos acompanhados com o to, né? Com a partícula to. Então, pensa que quando a gente for falar dos verbos, a gente tem que conjugá-los. We have to conjugate those verbs, okay? To put in the right verb tense, alright? Vamos lá para agora falar um pouquinho dos verbos, the prediction verbs, os verbos que estão prevendo alguma coisa, né? Então, nessas 2 últimas semanas, principalmente, normalmente as empresas elas fazem o budget começo de outubro já tem que estar pronto, né? Então, elas começam a fazer o budget em setembro. So, September, it's the time for us to organize budgets. E vários clientes meus estavam exatamente fazendo isso, fazendo apresentações de budget, ok? Então, é interessante porque quando a gente faz o forecast, que são essas previsões, inclusive esse pode ser um verbo, né? Que a gente usa, tá aqui. Quem não estiver vendo aí os slides que tiver aí no Instagram, quem tiver no Instagram, quem está no Instagram, né? Sei lá. Quem está no Instagram, se quiser, pode entrar lá no Facebook, LinkedIn ou YouTube para ver os slides, né? Porque fica mais fácil da gente acompanhar, tá bom? Então, prediction verbs, é o que eu falei essa semana, muitos dos meus clientes estavam fazendo as previsões para o ano que vem, para o orçamento, budget é o orçamento do ano que vem. E aí tem que colocar verba para propaganda, verba para pagamento de funcionário, verba para contratação, né? By the way, many companies, they froze their vacancies because the market is still a bit unstable. O mercado ainda está um pouco instável, né? Esse ano ainda está um ano esquisito. As previsões para o ano que vem não são otimistas, so predictions for next year are not so optimistic, but let's keep going, okay? Because if we think we can and if we think we cannot,
we are right, ok? Então, se a gente acha que não pode, ou se a gente acha que pode, de alguma maneira a gente está certo, né? E claro, tem a inflação ela come o nosso dinheiro, né? Ela diminui o nosso poder de compra, so inflation beats our money, and then we have less buying power. Buying power é uma expressão, né? Poder de compra, buying power. Então, as pessoas acabam não sendo tão optimistic. People are not so optimistic. Estou misturando inglês e português. Vamos falar aqui de alguns verbos de previsão, né? Prediction. So, to project é uma projeção, ok? To project. Projetar, né? Porque projeção, projecting, ok? Or projection. Forecast. Forecast é isso, né? Essa previsão também, forecast, to forecast. Mas a gente usa mais esse aí como substantivo, né? The forecast, a previsão, ok? Mas o verbo também, we are forecasting that we are going to have a decline in sales. That's very bad to hear. Okay. Next one, to predict. To predict. Predict, previr, né? Então a gente está prevendo o que vai acontecer. To predict, okay? We are predicting our numbers. So sometimes we need to predict how much sales we're gonna have, how much money we're gonna make, and this is a way to use this language as well, okay? Bom, vamos lá para a próxima. Ok, e os adjetivos aqui, né? Adjectives and adverbs. Aqui uma aula super legal, porque muita gente fala assim, ai, Cris, mas eu nem uso gráfico, né? I don't even use graphs in my presentations, or I just talk about numbers, or sometimes I just need to say what is happening. I just need to report in a verbal way. I don't need really to give a presentation. No problem at all. Não tem problema se você precisa fazer uma apresentação. Você também vai usar adjetivos e advérbios. E aqui eu separei alguns para vocês, né? Então, adjetivo, o que é o adjetivo mesmo? Dá uma qualidade a alguma coisa, né? E o advérbio, ele dá uma qualidade ao verbo, né? Que maneira que aquilo aconteceu, né? Então, ele vai dar uma qualidade ao verbo. Então, espero que vocês estejam antenados aí com esses adjetivos, esses advérbios específicos, né? Ou mais específicos para falar de graphs, ok? Então, vamos lá. Quick, apesar que a gente usa esses advérbios e adjetivos o tempo todo, tá, gente? Mas vamos lá prestar atenção. Ok. Quick, quickly. Quick é o adjetivo, quickly, adverb, quickly, ok? E o quick é rapidamente, é rápido, né? Rápido, ok? Então, nossa, o banco foi super rápido, né? Essa recuperação foi super rápida. So, we had a very quick recoup, ok? The recoup happened very quickly. E quickly é o rapidamente, tá bom? Então, quick, rápido, quickly, rapidamente, tá bom? Slow, e o advérbio do slow? Slowly. Esse aí a gente usou quando eu estava falando para vocês perguntar para entender, né? Como é que a gente pede para um nativo ou uma pessoa que não fala que também fala inglês como segunda língua, mas se a gente não está entendendo, a gente pede para a pessoa falar mais devagar, né? Então, se quick é rápido, slow é devagar, e o advérbio do slow é slowly, ok? Vagarosamente, ok? So, slow, slowly. Vamos lá. Extreme, extremely. So this week I was talking to one of my clients and he said, Chris, for next year, conditions are extremely difficult. Okay, because we can't predict what's gonna happen. Então, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então, a situação tá extremamente, extremely difficult, ok? Tá extremamente difícil. Vamos falar numa coisa positiva, né? Extremely positive. A gente pode falar também extremely vulnerable, um outro jeito de falar dos números, né? Os nossos números estão extremamente vulneráveis. Então, a gente pensar como é que a gente pode falar dos números, né? Dos nossos resultados, usando adjetivos e advérbios. Ok. Slightly. So, o slightly é quando muda bem pouquinho. Então, we had a slight change in our numbers, or we
We slightly changed our prices, ok? Também pode ser, a gente mudou muito pouquinho, a gente deu uma mudadinha, né? And then after changing our prices slightly, we saw a slight increase in terms of net sales. I don't know, ok? Então a gente pode usar, a gente viu aí um aumento nas vendas, né? Nos resultados de venda. Então é interessante a gente usar esse slight, é quando muda, mas muda bem pouquinho, ok? Então o adjetivo slight e o slightly é o advérbio, ok? Uma mudança pequena, ok? Abrupt, adjetivo, e o abruptly, que é o abruptamente, né? Então, de uma maneira abrupta, isso no português, né? Adjetivo abrupto ou abrupta, e abruptly, que é o advérbio. Então, a gente pode usar essas duas palavras também para falar de coisas que mudaram muito rápido ou de uma maneira muito abrupta, né? É engraçado que nem no português a gente não usa tanto, né? Mas no inglês a gente usa bastante, abruptly, ok? Abruptly, abrupt. Ok, rapid, rapid, adjetivo, rapidly, 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 rapidamente, okay? So we need to think about some actions where we're going to rapidly increase our sales numbers or our sales results, ok? Então, rapidly a gente usa bastante. Sudden, sudden e suddenly. Suddenly é o de repente, é alguma coisa que acontece assim sem que a gente estivesse esperando, ok? Então, vamos dizer que teve uma mudança no governo, there was a government change. Sorry, I was just taking a sip of water because it was, my throat was a bit dry. So there we go. Sudden and suddenly. Suddenly é o de repente, né? Então, vamos dizer que uma empresa, ou o governo, decidiu tomar uma atitude com relação, sei lá, alguma lei aí mudou, e mudou de repente, ou alguma lei provisória, and suddenly we saw the response of the market. Or suddenly the numbers went down, the numbers plummeted, ok? Depois que teve aquela decisão do governo da China, né, de impedir a Apple de vender alguns devices lá, né? Então, suddenly there was a change in the government policy, and they saw their shares falling abruptly, ok? Or suddenly, ok? Então a gente pode usar esse advérbio aí também bem legal para usar no gráfico com uma linguagem assim mais, como é que eu vou dizer? Uma linguagem mais sofisticada, né? So a sophisticated language. Let's go for the next one. Dramatic and dramatically. Dramatic and dramatically. Percebe que tem um A aí, né, no dramatically, mas a gente não fala dramatically, ok? Porque fica esquisito. Então a gente fala dramatically. Dramatically, all right? So this would be very dramatic if it happens, but sometimes, you know, life is life, a vida é vida, e às vezes acontece, sometimes it happens. So we saw a dramatic change in the scenario, and our numbers went down dramatically. Or our numbers. O dramatically, gente, eu não usaria para positivo, ok? Geralmente ele vem acompanhado com um drama, um problema, uma situação difícil. Então, dramatically, normalmente negativo, ok? É um advérbio mais para o negativo, ok? Calm, calmly, também, né? A gente usa aí o tempo todo. Então, como é que o mercado reagiu? How did the market react? Já o did, não posso usar o verbo com ed, né? Então, how did the market react to these new government policies? Oh, actually, the market was reacting calmly, ok? O mercado reagiu calmamente, né? Então, calmly. Flat é uma coisa reta, né? Inclusive, quando a gente usa aqueles sapatos, os sapatos baixinhos, né? I like my flats, que são esses sapatos baixinhos. Hoje, inclusive, eu estava conversando com a Pietra, e tinha um sapato de salto aqui, que eu não uso mais salto, gente, só muito raramente. Very rarely, I'm gonna use, or rarely, também é um advérbio, né? Então, muito raramente eu vou usar um sapato de salto. E tinham dois, assim, muito parecidos, eu falei assim, Pepe,
tá ficando mocinha, né? Pepe tá com 13, tá com 13. E eu falei, eu vou jogar esse sapato, eu vou dar esse sapato pro Charity, né? Ela falou, mãe, eu acho que eu quero. I think I would like to have this. You, but are you already wearing high heels? And I said, well, mom, just for me to practice. Falei, tá bom. Aí até ela estava me contando que aqui é uma lei, né, que não podem obrigar pessoas a usar salto no trabalho. Eu achei super interessante isso. I found it very interesting because some companies they like to oblige workers to wear high heels. So, and this is not very healthy, right? I like sometimes, depending on the clothing I am wearing, but I would rather wear flat shoes, ok? Flat shoes são aquelas rasteirinhas, né? Então, flat é alguma coisa reta. Isso para vocês lembrarem de flat, ok? Então, às vezes, a gente tá com uma tendência flat mesmo, né? Uma tendência que já está estabilizada, so stabilized trend, and then we can say flat. O flatly, gente, olha, eu acho que eu nunca ouvi as pessoas falando essa palavra, né? Então, que seria... Nossa, nem sei traduzir isso para o português, Lê, me ajuda aí. Oi? O flat. Porque o flat é uma coisa reta, né? Uma coisa que não tem oscilação. So, okay, the market reacted flatly to this new policies from the government, ok? Mas, de verdade, essa palavra, esse advérbio, a gente não vê muito, ok? Não vê muito em jornais, não vê muito em revista, e nem no stream, né? Quando a gente está ouvindo notícias aí, também não ouço muito essa palavra, ok? Stead, ok, a gente usa bastante o steadily. Steadily é quando uma coisa acontece meio que devagar, né, meio que gradualmente. Depois vocês vão ver que embaixo tem o gradual e gradually, mas o stead and steadily é que foi pouco a pouco. Okay, so we can see steady improvements in our sales or our market share or our top of mind percentage. Então a gente pode usar o steadily, e aí tem o próximo que é o gradual and gradually, ok? Também esse para brasileiro, né, gente, tá fácil, porque essa palavra aí para a gente é facílima, né? Gradual and gradually, ok? Gradual change, gradually, ok? Vamos lá. E aqui a gente vai usar alguns que são meio coringas aqui, né? Então, increase, para tudo, né? Increase, eu posso usar esses aí como sinônimos, tá? Ver o que fica mais fácil para você. So, find one that is easier for you. Treina aquele, uma vez que aquele já tiver bem sedimentado na cabeça, né? Você já you cemented the information in your mind, then you go for the next one. So increase, go up, rise, pick up, okay? The market picked up, okay? Subiu, ok? Decrease. Então, decrease, go down, fall, decline. A gente já falou deles ali atrás, mas aqui só lembrando, né? Stay the same. Stayed flat, ok? Remain the same, continua a mesma coisa, né? Ficou a mesma coisa. Remain the same, stay the same. E aí a gente vai usar no passado normalmente, tá? Com ed. Hold steady, também é uma outra que a gente usa para dizer que ficou na mesma. Constant. So we are keeping it constant. Our numbers are very constant since last year, if we compare with last year. Some companies, they are even comparing previous years, okay? And they are not taking in consideration those 2 years that we had, very hard years, but sometimes they're not even considering those numbers because they were very atypical, okay? Let's go for the next one, regular. Regular is an easy one for Brazilians, right? So we can use regular all the time. So it was just our regular sales, our regular numbers. So we can use that as well, ok? Importantíssimo, gente. Lembrar desses adjetivos, desses advérbios. Quando você tiver uma apresentação, é legal você treinar um pouquinho antes. It's good for you to practice a little bit before. Last week, I was helping one of my clients to organize his presentation
for the headquarters here in Europe, and he was saying that this vocabulary is not a vocabulary that he uses all the time. He's gonna use every trimester or every quarter, okay? Eu prefiro quarters. Some companies use trimester. It's okay, the same, all right? So he said to me, Chris, it's difficult because I don't really use that language so often for me to remember all those verbs, all those adverbs and adjectives and whatever. And I said to him, so practice, because very often we are going to forget what we're going to say. Então você tá lá naquela pressão de apresentar os números e aí o que acontece? Você não lembra do vocabulário. E aí parece que a insegurança ela vem não porque os teus números às vezes não tão bons, né? Mas a insegurança vem mais de você não saber o inglês. E ele até comentou, né, que ele deixou uma colinha ali do lado, era uma Zoom call, e ele... Zoom call não, era uma Microsoft... é o Meets, né, da Microsoft. Ele falou, a gente usa o Meets, e ele deixou ali do lado como uma colinha, ok? Something for him to sneak peek, ok? So then he could remind himself about those words. Então, era um reminder. Então, a gente pode usar isso, é importante a gente treinar, praticar, saber, ok? Então, vamos lá, for the next slide. Let me just take a sip of water. There we go. Okay, so, next one. Useful phrases. Então, frases que a gente pode usar. Lembrando, gente, para quem está no Insta e quiser mudar para o Facebook, LinkedIn, YouTube, fiquem à vontade. Aí vocês podem ver os slides. Eu sei que tem alguns professores que têm acompanhado a gente regularmente para usar esse material para, né, saber como conversar, como fazer uso do Business English. Eu trabalho com Business English já há muitos anos, tá, gente? Então, é a minha área de atuação. Trabalhei aqui muitos anos na Inglaterra como gerente de contas. Bom, gerente de contas, né? A gente trabalha com vendas, a gente cuida da conta do cliente. Então, assim, números, talk about numbers, results. This was my routine, era a minha rotina. A gente precisava falar disso, né? E eu confesso para que eu tive que estudar isso para que a minha comunicação ficasse mais eloquente, né? So I had a more eloquent communication because, of course, I could see how my colleagues would talk about their numbers, so I would like to do the same, né? Então eu queria fazer a mesma coisa e eu acabei aprendendo, estudando bastante para ter facilidade. Eu sei que é mais específico, né? Nem todo mundo precisa reportar para a matriz, mas se você precisar, é bom você estar pronto. So if you need, it's good for you to be ready, okay? So let's think about some useful phrases, okay? And you can put them together. Why I brought these phrases? Porque lembra que eu falei para vocês que as palavras não vêm isoladas e é mais fácil a gente lembrar de chunks. Chunks são pedaços de linguagem, coisas que normalmente vêm juntas. Então aqui eu separei algumas que é meio que elas normalmente vão aparecer juntas e você pode até olhar em jornais, revistas, inclusive nas notícias do dia a dia, assistindo vídeos, né? Nas rádios, nas televisões, você vai ver essas frases aparecendo juntas. Então vamos lá. Aqui a primeira, there has been a slight decline in our market share. There has been a slight decline in our market share. Esse there has been, olha que interessante aí, né? Houve, ok? Então, se a gente for traduzir esse there has been em português, houve um pequeno declínio no nosso share de mercado, né? Que a gente nem fala isso em marketing, a gente já usa em inglês mesmo, né? Mesmo estando no Brasil, uma coisa muito louca, né? Mas market share, a gente já usa market share mesmo, slight decline, ok? Vamos lá, na próxima, we made a sharp increase in the amount invested. Sharp increase. Sharp, o que é sharp, gente? Ó, eles sumiram aqui com o meu sharpener, ok? E eu sempre mostrava nas lives, mas agora não tenho mais, que é esse verbo, sharp. O sharp é o verbo ou o substantivo, né? Então, você imagina que eu tenho uma faca bem pontuda, ok? The knife is really sharp, ok? Ela tá bem afiada, ok? Ou tá bem contundente, ok? Então, sharp. Sharp increase foi um aumento contundente, né? É que traduzir contundente, afiado, fica esquisito. Mas sharp increase é esse aumento
muito focado, muito específico, ok? So, we made a sharp increase in the amount invested, alright? So, sharp increase. Essas palavras normalmente vêm juntas. Sales dropped abruptly over the last quarter, ok? Esses dias, uma amiga minha veio para cá e ela mora nos Estados Unidos. She lives in America. And it was very interesting because she said that sometimes I have a very British pronunciation, okay? A very British accent. E claro, né, a gente mora aqui e às vezes tem, né, esse accent quarter, mas, né, dá para falar de outras maneiras também, third quarter, é que eu nem consigo falar o quarter, né, mas as duas pronúncias estão corretas, então vamos aqui só né, fazer essa pronúncia. Sales dropped abruptly over the last quarter, ok? Dropped abruptly, ok? Esse abruptly para o brasileiro não é fácil, né? Abruptly. E a gente dá essa paradinha no P, abruptly. Tli. Então a gente faz só um tli, tá? Não dá muita ênfase, né? A gente não fala abruptly, não. É abruptly, abruptly, alright? O P a gente quase não percebe, abruptly, alright? So, dropped abruptly. É meio que trava-línguas, né? Porque a gente tem que falar dropped abruptly. Então, junta o ED aí com o A e fica tudo meio que junto. Dropped abruptly, ok? Dropped abruptly. Alright. Esse daí não é fácil. Às vezes eu falo para meus clientes, gente, não consegue sair? Fala went down really badly, ok? Também vai dar o mesmo resultado, ok? Vamos lá. The company made a rapid expansion in terms of sales. Rapid expansion também vem junto essas palavras, né? Rapid increase também aparece bastante, ok? The company made a rapid expansion in terms of sales. All right, let's go for the next one, unfortunately. Esse unfortunately, que é o infelizmente, tá? E aí, né, na verdade seria o unfortunately, é o infelizmente, mas desafortunadamente, né? É uma coisa esquisita aí essa palavra, o teli, né? Quando termina com teli, a pronúncia é o tli, tli. Então, ó como é que funciona aqui, ó, a minha boca, tli, tli, ok? So, unfortunately, consumer interest suddenly decreased. Consumer interest suddenly decreased. Isso aconteceu com o Blu-ray, lembra? Que a gente teve lá os CDs, depois apareceu o Blu-ray, mas o Blu-ray rapidamente ele deixou de existir porque ele foi substituído pelo stream, né? Que era direto, uma conexão direta. Então, there was a suddenly decrease in sales numbers. A gente usa esse daí bastante, né? Então, foi um declínio rápido. Um declínio de repente. Ninguém esperava. Nobody would expect that, ok? So there we go, another one. Aqui, olha que engraçado, eu tinha falado para vocês que o dramatically aparece normalmente em negativa, mas olha que legal, ele aqui com uma positiva, né? Isso daí para enfatizar bastante a positividade dessa frase. A gente usa no inglês. A gente tem que lembrar que é uma língua que ela não é tão dramática quanto as línguas latinas. Então, quando a gente usa as palavras, a gente usa com bastante intenção. Então, a palavra, ela vai dar aquela ênfase que a gente está querendo dar no contexto, tá? Então, aqui, esse exemplo, né? We've dramatically improved customer experience. We dramatically improved customer experience. Então, a gente melhorou dramaticamente a experiência do cliente. Very interesting this one, right? Okay, dramatically improved. Ok? Vê que aí a gente também está usando de novo o tempo perfeito, né? Por quê? Porque foi alguma coisa que eu comecei a fazer lá atrás, tem alguma influência no momento atual. Qual é o resultado? O cliente está satisfeito, o customer está satisfeito, ok? So, those are useful phrases. Para quem está lá no Insta, e quiser dar um sneak peek no Facebook, LinkedIn ou YouTube, lá a gente está compartilhando os slides, né? Então, se você quiser dar uma olhadinha, uma espiada, sneak peek, you can go to other medias, ok? So, Facebook, LinkedIn and YouTube. Ok. Alguma dúvida com relação a esse slide, gente? Any doubts about those useful phrases, those chunks of language that come together? No?
If there are no doubts, I'm going to go for the next slide, okay? There we go. More useful phrases, porque aqui tem mais frases que a gente pode usar. Aliás, gente, vocês estão com um caderninho aí anotando? Para quem não tiver, essas lives elas ficam gravadas e ficam disponíveis aí. They are available for a while. Normalmente acho que algumas, uma ou 2 semanas, né, Lê? Mais ou menos. Okay, so around 2 to 3 weeks, so then you can watch, and after that it goes to our platform. Então, depois que a live ela é passada, né? Depois que ela é apresentada, toda quinta-feira, às 7 da noite no horário do Brasil, 11, 7 da noite aqui. Aliás, gente, a gente tem uma novidade, a gente vai ter mais uma live durante a semana. Não vai ser feita pelo nosso canal, mas aguardem que a gente vai divulgar aqui, tá? Então, a gente vai ter mais uma live. Talvez a gente consiga transmitir também, fazer o broadcasting pelo nosso canal, mas muito provavelmente a gente vai usar uma outra mídia aí para fazer essas lives, tá? E aí vão ser lives diferentes, tá? Não vai ser o mesmo tópico, então a gente vai ter 2 tópicos por semana. Olha que legal. Se você tiver aquele amigo, aquela amiga que precisa falar inglês, né? Chama para live, fala que a gente está dando essas masterclasses. Não é dica de inglês, são aulas. Podem fazer pergunta, tô aqui para isso. E a gente sabe que nem todo mundo tem condições, às vezes, de estudar inglês, né? Então, lá na plataforma também você pode testar os nossos cursos por 15 dias gratuitamente, sem catch, tá? É só entrar lá, se cadastrar e começar a ver o conteúdo, ter acesso ao conteúdo, e são conteúdos de referência, né? Qualquer profissional usa, ou todos os profissionais usam, então é legal vocês estarem entrando, dando uma olhadinha no que a gente tem, porque tem bastante material lá para vocês. A gente tem mais de 300 horas de informação, porque no inglês cabe tudo, né? E no Business English, eu vejo que as pessoas cada vez mais estão se conectando, estão se comunicando com outros países do mundo. Existe muito interesse internacional no Brasil, então as pessoas que falam inglês, elas têm um salário melhor. E aí não sou eu que estou falando de novo, né? Claro, estou falando aqui, mas eu estou só mostrando estatísticas, estudos. Então, o brasileiro que fala inglês com fluência, não perfeitamente, gente, que fluência é diferente de fala perfeito, né? Então, o brasileiro que fala inglês com fluência chega a ter um salário até 60% maior do que outros colegas, vai de 35% a 60% mais, e hoje as estatísticas dizem que menos de 7% da população, uma média de 5 a 6% da população brasileira fala inglês. Então, se tiver aquele amigo, aquela amiga que precisa falar inglês, mas ainda não conseguiu investir, entra aqui no nosso canal, estamos aqui toda quinta-feira, e esse é um jeito de eu retornar todas as oportunidades que eu tive, né? Porque eu fui atrás, tá, gente? Não é que veio no colo, não. Eu lembro que o meu primeiro intercâmbio, the first time that I came here, I came it was not a scholarship, não foi um intercâmbio pago, nada disso, né? Eu lembro que eu vendi um carro, e era um carro que eu recebi da empresa, que era aquelas frotas, sabe aqueles carros fleet car, carro de frota, e a empresa... eu usava aquele carro para a empresa, e depois eles perguntaram se eu queria comprar o carro, aí comprei lá em muitas prestações, e quando eu terminei de pagar o carro, when I finished paying my car, I decided to sell it to come here. Então eu decidi vender para vir estudar aqui na Inglaterra, e aí eu tive essa oportunidade, foi bem bacana, e ali eu me apaixonei pela Inglaterra, né? Me apaixonei aqui por Londres e decidi ficar mais um pouco, e aí as coisas foram acontecendo. So things started to happen. So I think it's important for us to invest in our English. Mas claro, nem todo mundo, né, tem esse amor ao aprendizado. Tem algumas pessoas aqui que são da psicologia positiva, vão entender o que eu estou falando, mas muita gente que assiste aqui também vai entender o que eu estou falando, porque estão aqui sempre nas nossas aulas e já sabem como eu uso o inglês, né? Como eu trabalho para que as pessoas aprendam inglês, a gente usa a psicologia positiva. Semana passada eu estava falando de sabotadores, né? Então, eu falando, né, daqui da psicologia positiva, eu lá tenho a minha força de caráter, acho que a minha terceira ou quarta força de caráter é o amor ao aprendizado. Então, eu realmente gosto de aprender, eu gosto de estudar, eu sou curiosa, né, uma outra característica minha, criativa, então eu vou atrás, né, então, esses dias até uma cliente minha, ela me falou de alguma
alguma coisa que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e ela falou assim, era uma academia que estava meio inovando, né? E eu falei assim, já vou dar uma olhada aqui. Aí, super curiosa, né? Já entrei ali no link, já vi, eu falei, essa aqui, ela falou, nossa, você é bem curiosa mesmo, né? I want to know a lot about a lot of things. Então, essa é a minha entrega, né? Então, vamos lá, vamos aproveitar, né? Que eu já estudei bastante, estudo inglês desde meus 7 anos de idade e consegui, né? Passar essa barreira do gaguejado, não ter facilidade, para entender o que funciona e o que não funciona. Já estudei vários métodos, já vi bastante coisa, sempre tenho que aprender. Quanto mais a gente sabe que a gente não sabe, né? Já dizia Sócrates lá, esse diálogo socrático aí, mas é verdade. Então, assim, eu vou no 80% que funciona para o 20% que funciona para 80% dos casos, lei de Pareto, né? Então eu já filtro para vocês aquilo que realmente vai ser usado, que vai funcionar, tá bom? Então vamos lá, quem está no Insta, se quiser ir lá, a Patrícia está aqui, hello, my dear, how are you? Falando da psicologia positiva, quem que está aqui? Patrícia, querida, beijos, meu amor. E aqui, olha, essas frases, né, que a gente usa, são frases que realmente eu usava no meu dia a dia no trabalho, eu vejo os meus clientes usando, eu vejo as pessoas aqui usando, né, quando eu vou para apresentações. Então, é o dia a dia mesmo do inglês. Não precisa saber tudo sobre tudo, a gente precisa focar e estudar o que a gente precisa primeiro, né? A primeira coisa, como é que é? As primeiras coisas antes, né? Então, vamos fazer o que precisa ser feito. Mas vamos lá aqui continuar useful phrases. Aqui falando sobre os mercados, né? The markets have reacted calmly to recent developments. Não é muito comum isso, né? Os markets reacted calmly. Normalmente eles reacted nervously, que é o contrário, né? Nervously. A gente até podia ter posto o contrário aí, né, Lê? Que é o mais usado. Mas esse daqui também é bom. Eu gosto de dar boas notícias, né? Então, the markets have reacted calmly to recent developments. All right, vamos para a próxima. Profits have been flat over the past 2 years. Profits ok? Deu uma engasgada aqui, mas eu pensei numa coisa. Minha mente é muito rápida aqui, né? Estou pensando aqui, mas já eu falo para vocês. So, profits have been flat over the past 2 years. Sabe quando a gente tem aquele... existem tipos de produtos, né? E a gente tem o cash cow. Cash cow é aquele produto que ele sempre dá dinheiro, né? É aquele produto que ele está sempre vendendo. A Colgate é um exemplo, né? Aliás, a Colgate, eles têm tanta marca, e é o Colgate, né, que a gente fala no Brasil, mas é Colgate. A Patrícia aqui está falando que tá fine. Ok, beijo. Então, a Colgate, eles têm tanto brand diferente, né? É o Colgate Total, é o Colgate Tartar, é o Colgate this, Colgate that. E aí chega um período que o produto ele fica com uma venda estabilizada, flat. Okay, stabilized. The market is more mature. The market is stabilized. E aí eles começam a inventar outros brands para dar uma puxada, né? Quando eu trabalhei na Janssen Cilag, when I was working for Janssen Cilag, we had a launch of Tylenol. E Tylenol, gente, pensa, né? O Tylenol, lá Tylenol, tão antigo, né? E a gente teve o lançamento de uma suspensão com um sabor diferente, né? E aquilo ajudou as vendas a subirem. Por quê? Porque quando você traz esse produto, a venda de todos os outros produtos daquele brand sobe, né? Então é uma estratégia, it's a strategy. When the market is flat, we use this strategy. I studied marketing for many years. Eu estudei marketing por muitos anos, né? Sou formada em marketing, aliás, mas eu fiz cursos aqui também, né? Com o Chartered Institute of Marketing e things like that. Adoro marketing, eu estudo marketing digital hoje bastante, né? Então a gente tem uma presença digital, porque o que era lá, né, lá em 96, né, entregando a idade, mas hoje em dia mudou, hoje está tudo digital, então a gente precisa estudar, precisa se atualizar. So that's why I'm saying to you that it's important for us to understand how to talk about numbers. And how can we talk about numbers using like a kind of a personal market, a personal marketing, quer dizer, para não ficar mal para a gente, né? Esses dias um dos meus clientes, um outro, né, ele falou assim para mim, nossa, Cris, como é que eu vou falar para a matriz que está esse caos aqui, né? Falei, não precisa falar. Você só fala que está unstable. Porque se você falar que está um caos, o povo entra em desespero. They get desperate. So you just say that things are kind of unstable.
and then it's fine, right? They expect this from a country in development, so it's okay. So if you say, oh, it's a chaos, I don't know how to deal with that, they're gonna think you are not good for the place where you are. Então, assim, vamos pensar que você que não é bom para esse lugar que você está atuando. Então, fala que tá very unstable, né? Se você falar, tá unstable ou tá very unstable, que eles já vão entender, tá bom? Bom, vamos lá, né? Next one, sales have improved steadily since April. Sales have improved steadily since April. Então, elas foram melhorando. Foram improve, né? Melhorando devagar, ok? Improved steadily. Normally, the second semester is better for companies, especially in Brazil because we have the 13th salary. A gente tem salário a mais. So for those who are watching and are not Brazilians or they are not Portuguese native speakers, in Brazil, we have something called 13th salary. It's a kind of a bonus, but it's a salary. Companies are obliged to pay. It's compulsory. Okay, they have to pay. And this is like something for people to spend a bit more over Christmas. And then if they're going to take holidays, normally it doesn't last very long, but people wait for this increase at the end of the year. It's not an increase, it's an extra salary. Então, um salário extra, it's an extra salary. So for those who are not Brazilians and are watching here, eu já ouvi dizer que tem gente que entra na aula para aprender um pouquinho de português, né? Então, legal. Well done for those who are here, mas só para vocês entenderem, just for you to understand what is the 13th salary that we got in Brazil, ok? É o 13º, então é o 13th, ok, gente? Usando números cardinais, tá bom? Cardinais, não, desculpa, ordinais, alright? So, there we go. Vamos lá. We've experienced a rise in consumer demand. We've experienced a rise in consumer demand. Que aconteceu com a Amazon, né? Há 2 anos atrás, subiu, teve rise in consumer demand. Okay, there has been an increase of 12% since June. There has been an increase of 12% since June. Olha, lembrando aqui, gente, quando eu uso os tempos verbais o tempo verbal que eu vou usar com mais frequência para falar de gráficos e charts é o presente perfeito, tá? Porque é uma coisa que aconteceu no passado, mas que está afetando o meu momento atual. Ok? All right, so let's go for the next slide. Gente, tá tudo bem? Tô indo muito rápido? Ou estão conseguindo acompanhar? Eu vou continuando aqui, tá? Vocês não estão falando nada, eu tô aqui falando, ok? I am here. All right, oh my gosh, agora que eu vi a hora aqui. Ok. Quando a gente vai fazer comparação, só mais um pouquinho aqui. Então, making comparisons. Então, quando normalmente os gráficos, né, a gente compara com o ano passado, o ano retrasado, ou com o mês passado, o mês retrasado, ou com o trimestre passado, past quarter. So last quarter, past quarter, we can compare numbers like last year's numbers, or we can compare month. So it's interesting when we are making comparisons, we can use this kind of vocabulary and pay attention to the pronunciation, right? So it is equivalent of. Lembrando que esse OF, F só, que vem no meio da frase, a pronúncia dele é o of, é como se fosse um V, tá? So, it's equivalent of, ok? E aí o que tiver depois, mas é of, não vai me falar off, ok? É of, ok. That's about the same as. Isso é mais ou menos o mesmo do que esse as, é o como, né? Mais ou menos como, mais ou menos igual a, ok? So, that's about the same as. O as, gente, seria mais o como da afirmativa, tá? As, I work as a teacher. Então, eu trabalho como uma professora. I work as a coach. I work as a teacher coach. You know, I work as a hypnotherapist. I work as a positive psychology facilitator. I work as neurolinguistic programming mentor, ok? E a mentoria, né? Então, eu uso todas essas, vamos dizer, metodologias, né, para ensinar inglês. Esse é o meu business, né? Esse é o meu core business, ok? So, that's about the same as, ok? E esse as, o que eu tô falando é porque a gente usa o as como, ok? Então, é como se fosse o como de uma afirmativa, tá bom? Ok, that's equal to,
That's equal to, isso é igual a, fácil para o brasileiro, né? That's similar to, também fácil para nós brasileiros. This is comparable with. Ó, presta atenção aqui que eu coloquei de propósito, tá? On purpose. Eu coloquei as preposições dependentes. Por quê? Porque às vezes eu não consigo lembrar a preposição, mas se eu lembrar que é equivalent of, the same as, equal to, similar to, comparable with. Porque a gente compara com, né? Na mesma coisa no português. Similar a, igual a, o mesmo que, equivalente a, ok? Então, às vezes, no português é diferente do inglês, então a gente meio que lembra das preposições dependentes, ok? Big language, a gente quer enfatizar, a gente quer mostrar aqui, né? A coisa tá muito boa, a coisa tá muito ruim. Então, esse daqui são, vamos dizer, extreme adjectives, então são adjetivos extremos. Tem o good, tem os que são bons, positivos, né? Os são negativos, são good and bad. E aí a gente tem gente parada esse good and bad, né? Esses dias também, uma outra cliente minha, ela falou assim, os resultados são bad, bad. Eu falei, para com esse bad, bad, porque bad é muito negativo, né? Mas vamos usar outras palavras, né? Então, it's not what we expected, ou it's slightly down from what we expected. Então, a gente pode usar outros termos aí para não ficar aquela linguagem desesperada, né? Mas vamos aqui ver esse extreme adjectives. Vamos lá, para good, astonishing. Astonishing. E a gente pode usar isso aqui também para cumprimentar outras pessoas. Oh, you look astonishing. Né? Quando a pessoa está bem arrumada, está muito bonita, você fala assim, oh, you look astonishing today. All right, there we go. Brilliant, brilliant. Excellent. Wow, we had excellent results. We have our trends are brilliant, okay? Wow, we are performing astonishingly, okay? That's very interesting. Fantastic, incredible. Para o brasileiro, fantastic, awesome, awesome, amazing. A gente pode usar todos esses. Awesome também é um, não está aqui, mas awesome é um que a gente pode usar. E para o negativo? Bad, bad predictions, bad adjectives. So awful, awful, ok? Não é awful, tá, gente? Awful, disastrous, dreadful, horrendous, terrible. Qualquer um desses, negativo. Vê o que fica mais fácil para você. Então, vamos lá, pronúncia. Awful, disastrous, dreadful, horrendous, terrible. Alright? Personalizing. Personally, eu uso bastante aqui, né? Personally, I think this, and that. Personally, I see this as, okay? Personally, I would recommend this, and that, okay? Personally, I wouldn't do that, but, you know, the company is taking this approach, so I'm just gonna go with the flow. All right, another one. My own opinion is, a minha opinião própria, né? É que aqui fica meio redundante no português, porque a minha opinião já é própria, né? But my own opinion, or my opinion, you can take this on. Quando você está escrevendo, inclusive se você estiver usando lá o Grammarly ou algum corretor desses, né? Eles tiram essas cacofonias, né? Essas coisas que não precisa, mas às vezes a gente pode usar até para enfatizar, tá bom? My personal view about this is... My personal view about that is... Aqui de novo, né? My personal view é para a gente ficar mais eloquente, mas eu posso falar my view is, tiro personal, my view is, ok? In my experience, aí se você já é experiente, quer dar uma dica, né, para o time, in my experience. Semana passada, um cliente meu, ele falou assim para mim, Cris, eu tô vendo que está indo para um outro lugar, né? E na minha experiência, porque essa empresa decidiu investir nos clientes internos em vez de abrir novos clientes. So the company decided to invest in internal clients instead of opening new clients. And then this was interesting because he said, well, in my experience, this doesn't work, but we are just doing that because we had a budget analysis and, you know, our sales are down a bit. We can see that there is a negative trend for next year because people are not renewing their subscriptions with us, okay, or their policies with us. And in my experience, this is a very dangerous tactic. Ok? Então, ele estava dizendo que a tática da empresa era muito perigosa. E, inclusive, ele falou in my experience e usou aqui in my personal view is that this is not going to work. E dando esse toque pessoal, né? I've always found that... E esse found aqui, gente, não é no sentido de encontrar,
tá? É no sentido de eu sempre achei que. Ok? A minha avó, ela usava o encontrar no sentido de acho. E minha avó era portuguesa, né, de Portugal, falava aquele português bem antigo. E é interessante que ela fala assim: ai, te encontro triste, te encontro preocupada, né? Então, era esse jeito, né, de dizer que encontra, mas não é bem na tradução do encontrar, né? Mas aqui, I have always found that. Então, eu sempre achei que no sentido que, né, porque pensa, eu te encontro preocupada, eu acho que você está preocupada, né? Então é um jeito mais antigo de falar, mas em gráficos e charts funciona bem. I've always found that this is a very risky strategy. Example. All right? Let's go for the next one. Okay. Oh, the next one. No, finished. Eu cortei um pouco essas lives, tá, gente? Às vezes eu até me surpreendo, porque tinha live que estava com 2 horas, 3 horas, né? But I appreciate, we cannot be teaching forever. E também tem até um tanto que as pessoas conseguem assimilar, né? Então, se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos, fala para assistir. Se a pessoa não estava podendo assistir hoje, nesse horário, 7 e 7 da noite no horário do Brasil, 23 e 7 aqui no horário do Reino Unido, né, que 11 e 7 da noite que a gente começa. Se tiver ruim esse horário, vocês podem assistir o replay, o reprise amanhã, mas, né, manda eu até hoje, né, quem está no Brasil ainda está cedo, manda para os amigos, é uma entrega que eu faço gratuitamente toda quinta-feira, eu tô aqui para trazer essa informação para vocês, tá bom? E quem não pegou ali, né, papel, caneta, assiste de novo, anota, deixa a colinha, faz esse trabalho, melhora o teu inglês, porque eu tenho certeza, gente, você melhorando seu inglês, você melhora todas as suas oportunidades, todas. Cris, mas eu não penso em sair do Brasil, eu tô aqui. Teve um antigo cliente meu, na verdade, eu dei aula para ele já faz uns 3, não mais, eu já tô aqui há 4 anos, uns 5 anos, 5 years. E foi interessante que quando eu dei aula para ele estava indo bem no inglês. E aí ele deu uma parada. E ele voltou a me ligar esses dias, por quê? Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês. Já faz algumas semanas isso. Ele me ligou e eu falei, mas quando você tem treinado? Você não treinou? Você abandonou o inglês? Ele falou, Cris, infelizmente, né? E eu falei assim, poxa, né? Mas já era para você estar com inglês super bom, né? 5 anos atrás, ele não quis ir para o online, mas parou, né? Porque eu vim para cá. E ele falou, Cris, online, acho que eu não vou me adaptar. Na época a gente ainda não fazia tanta coisa online, né? Ele falou, acho que eu não vou me adaptar, parou. E aí ele voltou, por quê? Porque teve uma oportunidade na empresa de mandarem uma pessoa do departamento dele para o exterior. E, infelizmente, ele é o gerente do departamento. He is the manager of the department. E ele não foi escolhido, porque o inglês dele não tá bom. E mandaram uma pessoa mais júnior no lugar dele. E ele ficou muito frustrado. So, he was very frustrated. Então, English is something that we have to study all the time. A gente precisa estudar. E o precisa, eu digo assim, we should, né? Não é o have. We should study. Por quê? Porque ele vai ajudar a gente a ter mais oportunidades. Eu sou um exemplo disso, tá, gente? Então, eu gosto muito do inglês, me abriu muitas portas, sou fã mesmo. E não é porque tem gente que fala assim, mas é mó baba-ovo, né? Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque se eu precisar conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo, é com inglês que eu vou conversar. Né? É em inglês que eu vou conversar. E aí, né, junta tudo, né? Quando eu lembro que eu e quando a gente chegou a ter uma oportunidade de ir para a China, e lá nem todo mundo fala inglês, né? Mas foi o jeito que a gente se comunicou, porque ia usar que linguagem para se comunicar? Tinha que ser inglês, né? Então, é uma coisa assim para a gente pensar, né, como é que a gente faz para se comunicar com o mundo, as oportunidades, opportunities. Então, o inglês ele abre essas portas, tá bom? O Fábio aqui. Fábio, obrigada. Obrigada mesmo por estar aí assistindo. Thank you very much, Fábio. Avisa os amigos, dá o like, ajuda nosso canal, né, a ranquear. É engraçado, gente, que produtos de educação, eles não ranqueiam tão bem, né? Então eu fico aqui, né? Assim, a gente não consegue ter tanto seguidor assim. A gente até tem, né? Tem muitas vidas ali que a gente sabe que a gente transforma, mas se vocês puderem ajudar, né? Ajuda o nosso canal, mas também ajuda pessoas que estão precisando falar inglês e que às vezes não estão tendo essa oportunidade, né? Tá bom? Então agradeço aí todo mundo que apareceu aqui na live. O Fábio aqui pode deixar. Thank you, Fábio. Thank you very much for that. Thank you very much for your audience. Thank you
thanks to everyone. And here, just a reminder, então a gente está lá no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Oculus.com, Cris Leilonel, né? Vocês me acham por aí. Acesso gratuito, 14 dias. Podem entrar lá na plataforma, ver o que interessa para vocês, dar uma estudada, melhora teu inglês. Estamos aqui para isso, ok? E se vocês puderem compartilhar, agradeço. I thank you very, very much, because this improves the relevance of our channel, okay? Of our YouTube, everything, our social media. E a social media, ela te deixa relevante se tiver bastante compartilhamento, se tiver bastante comentário, ok? Então, estamos nessas mídias. Muito obrigada. Thank you very much, gente. Já são 00:34 aqui. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, que hoje eu acordei super cedo. Tô com essa double journey, né? E agora eu estou atendendo uma pessoa da Nova Zelândia, então acaba que às vezes o horário que é bom para ela lá, para mim é madrugada aqui, mas vamos lá, a gente trabalha no confuso time zones, different time zones, mas é muito legal a gente poder compartilhar esse conhecimento e ajudar brasileiros no mundo inteiro que precisam falar inglês, que precisam evoluir, que precisam melhorar, então contem com a gente. Count on us, okay? So, thank you, Alex, for being there. O Ale tá ali, de prontidão. O Ale acorda às 6 horas da manhã e na quinta-feira ele fica aqui comigo. Mas eu falo, Lê, sabe o que é? Eu tenho um pouco de receio de cair o stream, de acontecer alguma coisa, aí você me ajuda, né? E ele fica ali compartilhando, ajudando. Inclusive, agora eu vou ter um desafio pela frente, que eu vou ter que fazer a live sozinha. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Mas é isso mesmo, gente. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Toda quinta-feira, beijo no coração de vocês. Obrigada por me autorizar a entrar na casa de vocês e trazer conteúdo aqui de relevância para o inglês de vocês, tá bom? E para o meu também, né? Porque toda vez que eu faço uma aula, também, né? Estudo de novo, penso de novo. O Fábio está perguntando qual o assunto da próxima semana. Pergunta para o Ale. Ele vai se interessar. STAR método for interviews. Olha lá, gente. Semana que vem vamos falar do método STAR para participar de entrevistas. Método STAR. Gente, esse método é fantástico. É como os recrutadores usam a metodologia para fazer currículo, para fazer o LinkedIn, e a gente também usa o método STAR na hora da entrevista, porque tem que ser congruente, né? Tem que o currículo tem que contar a mesma história que o LinkedIn está contando e tem que contar a mesma história na entrevista, né? Então a gente vai trazer o método STAR, que é um método fantástico para você se dar bem nas entrevistas. E, gente, não é só entrevistar, ai, Cris, mas eu não estou procurando emprego, eu tenho meu próprio negócio, sou empreendedora. Ok, então usa o método STAR para você divulgar o seu trabalho. Cris, mas eu preciso fazer marketing pessoal. É o método STAR que eu vou usar, é o método STAR. Então, gente, não percam, a aula que vem maravilhosa, o método STAR é incrível, ok? O Fábio aqui, ó, não posso perder. Fábio, vou só te dar uma dica do não posso perder, né? Que legal, né? A nossa mente não entende o não. Então, assim, a gente, vou falar assim, né? Não pensa no elefante branco, né? E a gente pensa. Então, assim, preciso lembrar, né? Então, tem até um mestre meu que fala, lembrar de nunca esquecer, né? Então, vamos lembrar de não esquecer que tem a live semana que vem, não pode perder mesmo, Fábio. Brincadeira aqui, só para descontrair um pouco. Então, conto com a audiência de vocês semana que vem e mandem aviãozinho aí, compartilhe com pessoas que de repente não puderam estar aqui, mas que podem assistir outros dias, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. A gente tem ajudado, eu tenho recebido informação de que a gente tem ajudado algumas comunidades, né, que conectam aqui com a gente em horários diferentes para assistir. Então, muito, muito obrigada pela confiança. Thank you very, very much for your trust, and for me being here with you is a pleasure, okay? So, thank you very much. Então, muito obrigada e a gente se vê semana que vem, ó. Beijo para todo mundo que acompanhou por aí. Semana que vem a gente está de novo aqui na live, ok? Take good care of yourselves, guys. See you next time. Bye, bye. Cheers. Bye. Not on Facebook, LinkedIn. I'm finishing. Bye. Cheers.